a saudar a todos e desejar-vos um feliz dia. Juntos vamos estudar a palavra de Deus. Quero convidar o querido irmão, querida irmã, a pegar na sua Bíblia para juntos estudarmos as lindas mensagens que Deus tem deixado para nós, para nos prepararmos, porque estamos vivendo num momento muito difícil, um momento de crise, mas todos esses eventos mostram o breve aparecimento de Jesus Cristo. Aquele grande e maravilhoso dia no qual aguardamos o nosso amado Jesus Cristo, quando Ele se manifestar nas nuvens. Antes de estudarmos a palavra de Deus, quero convidar o querido irmão, querida irmã, que acompanha-me aí em casa, para uma breve oração. Eterno Deus, eterno Pai, graças te damos pelo dom da vida, graças te rendemos, ó Pai, pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos concede de juntos estudarmos a Tua palavra. Queremos te pedir, ó Pai, conceda-nos o Espírito Santo, nosso professor, para te buscarmos em cada instante, para assim recebermos, ó Pai, o poder que vem através do estudo da Tua palavra. Seja feita a Sua vontade e não a nossa. São graças te pedimos por amor de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nesse estudo, nós vamos aprender que a nossa missão é servir. Quando Cristo esteve aqui na terra, Ele deu este exemplo, mostrando aos seus discípulos que a missão principal que deveriam eles empreender é a pregação do Evangelho dentro e fora do templo, mostrando as boas novas da salvação, almejando assim encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo quando vier com poder e glória. Na palavra de Deus, nós percebemos que Deus, ao estar com os discípulos, constantemente mostrava-lhes esta necessidade de irem pregar o Evangelho a todo mundo, até a consumação dos séculos. Acompanhe comigo no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, diz-nos a palavra de Deus, a partir dos versos 18, 19 e 20. Passo a ler. Espero que o irmão já tenha a sua Bíblia. Estamos a ler Mateus, capítulo 28, os versos 18, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Sim, Cristo falou aos discípulos, e através da sua palavra, Deus está falando também a nós. Ide pregar o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele mesmo promete que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então muitos poderiam perguntar: como pregar o Evangelho em meio a esta pandemia? Como podemos nós levar as boas novas da salvação se o mundo está com medo do coronavírus, da Covid-19? Então, queridos irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e ouvir o que diz o Espírito de profecia. Será que Deus foi encontrado de surpresa? Será que a palavra de Deus não diz nada a respeito dos tempos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo? Ainda no livro de Mateus, capítulo 24, nós percebemos que Deus não pode ser encontrado de surpresa. Deus conhece os tempos. Deus conhece o futuro. Em Mateus capítulo 24, 6 e 7, diz assim a palavra de Deus: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque isto é mister que aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então nós vemos e ouvimos falar de guerras e rumores de guerra, mas também ouvimos falar de fome. Estamos vivenciando agora momentos de fome. A peste. Estamos em meio a uma pandemia, a uma peste, a Covid-19. Então Deus mostrou através da sua palavra como é que nós devemos nos preparar e como devemos sair mostrando ao mundo uma luz, uma esperança. O mundo deve preparar-se, viver diante de um Deus santo e santificar-se para aquele maravilhoso e grande dia quando Cristo se apresentar nas nuvens para nos levar para viver com Ele durante 1000 anos no céu.
Então, através do espírito de profecia, nós lemos, Deus usou a profetisa Ellen Goldwhite para mostrar como é que o povo deveria preparar-se para poder sair em situações em que há calamidades, pandemias, como a Covid-19. Diz assim o livro Eventos Finais, no capítulo 6, o Espírito de Profecia nos diz, para aqueles que têm um livro no formato eletrônico, estamos a falar da página 65. Diz o seguinte: à medida que a agressão religiosa destruir as liberdades da nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidades, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitá-las e a cura. Então nós sabemos que estamos numa situação da Covid-19. Então, se nós temos o desejo de seguir as ordens de marcha de Jesus Cristo, que é ir pregar o Evangelho a todo mundo, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos que sair, nós temos que preparar-nos, tornando-nos entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitar e a cura. Por quê? Porque as pessoas estão com medo da Covid-19. Então, se nós sairmos com o conhecimento das doenças, suas causas, como evitar e também como curar, de facto as portas estarão abertas para a pregação do Evangelho. As pessoas vão nos receber, porque vão reconhecer que esses têm trazido não só a palavra de Deus, mas também a palavra de cura para as enfermidades, neste caso para a Covid-19. Diz ainda o Espírito de Profecia, e os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores em quantidade deles, que necessitarão de nosso auxílio, não só entre os da nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Esta é uma grande maravilha para nós. Como povo adventista de sétimo dia, nós temos aqui uma âncora que vai nos dar o suporte para a pregação do Evangelho, mesmo a meio à pandemia. O que é necessário fazer? Tornar-se entendido com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitar e a cura. Então, se nós nos tornarmos entendidos com respeito a essas doenças, haverá um campo de trabalho em qualquer parte. Por que razão? Muitos precisarão do nosso auxílio, não só entre os da nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Há alguns que dizem que não é possível fazer evangelismo em meio à pandemia, razão pela qual mesmo o presidente da República tem decretado estado de emergência e muitas das vezes fechado também as portas da igreja. Mas nós sabemos que precisamos de Deus constantemente. No momento da alegria, mesmo no momento da tristeza, nós precisamos de Deus. Nós precisamos buscar o Altíssimo, o nosso suporte, o autor e consumador da nossa fé. Como expressou o profeta Davi: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então nós temos que ter essa satisfação de ir à casa de Deus, adorar a Deus. Algo muito importante para aqueles que pensam que não é possível fazer evangelismo, de facto, não será possível fazer evangelismo enquanto o povo não tornar-se entendido com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitar e a cura. Isto é, nós precisamos viver uma reforma e reavivamento. Precisamos de aplicar na nossa vida a reforma de saúde como método de curar as doenças e várias enfermidades que estão assolando o mundo. Por isso diz mesmo no livro Conselho sobre Saúde, na página 533, a profetisa de Deus diz nas seguintes palavras: desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Então diz aqui a profetisa de Deus que não haverá mais um plano ministerial, isto é, aquela programação, aquele estudo bem minucioso para evangelismo poderá não surgir quanto mais as situações das pandemias forem mais presentes, mais frequentes no mundo. Então nós precisamos sair aplicando a obra médico-missionária, aliviando os sofrimentos, as doenças das pessoas. As pessoas possam reconhecer que há um Deus que nunca abandona o seu povo e há um Deus que está a trabalhar com um povo muito peculiar, adventista de sétimo dia, para mostrar ao mundo qual o caminho a seguir, através da reforma de saúde, para curar as doenças e muitas enfermidades. Quero desta forma convidar a si a inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificação
para que possa, de facto, ouvir mais mensagens desta natureza e preparar-se para o breve retorno de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a si e a sua família. Até a próxima oportunidade.